noite, psicomotricistas relacionais. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui ao canal do Bea Brincar Acadêmico para a nossa primeira aula da Semana de Decodificação, que acontece nessa semana de 7 a 9 de abril. E o tema da aula de hoje é Pais Difíceis, como a decodificação pode te ajudar nesse processo todo. Porque os pais difíceis, eles chegam, eles vêm, eles aparecem, a gente não tem como escolher quem é que bate a nossa porta, quem é que bate pedindo ajuda. E esses pais fazem parte dessa enorme quantidade de pessoas que estão pedindo ajuda, e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Então, vamos lá. Pais difíceis, a importância da decodificação nesse processo todo. Eu preparei uma aula com vocês e o objetivo dessa aula é que, quando eu estava pensando no tema, né, eu pensei o que é importante nesse processo de decodificação que os profissionais compreendam, que se apropriem. Na verdade, tudo é muito importante, mas essa questão dos pais difíceis, compreender primeiro, assim, o que é um pai difícil, né? E como que a decodificação vai ajudar para que vocês tenham sucesso no trabalho com a criança, na terapia com a criança. E também explorar, né, isso para que vocês consigam interagir melhor com essas famílias. Porque assim, gente, o nosso foco é as crianças, eu vou falar isso um pouquinho mais tarde, mas os pais vêm junto, a criança não vem sozinha. Então, por que decodificar, né, gente? E você sabe que, então eu vou falar da importância da decodificação, porque isso aconteceu, isso apareceu para mim ao longo da história do Bea Brincar. Porque decodificação é um tema muitas vezes pouco explorado. E eu comecei a fazer uso da minha maneira de decodificar, do meu método. Isso de repente eu descobri que era um método de decodificação, porque foi assim muito na prática, na experiência, o que dava certo, o que não dava certo. E eu entrei para a faculdade de psicologia quando eu comecei a perceber as coisas que eu fazia que estavam dentro de algumas teorias da psicologia, fez muito sentido para mim. Então, todo esse método de decodificação hoje que eu quero passar para vocês e que nós vamos falar um pouquinho disso ao longo dessa semana, foi construído com muita prática, com muito acerto e erro, porque nós sabemos brincar, os profissionais da área da psicomotricidade relacional sabem brincar, mas a decodificação é tão importante quanto, porque sem a decodificação você não sustenta a tua prática. Decodificar é extremamente importante para que vocês se apropriem dessa prática e consigam ampliar essa visão de vocês, não só no brincar, mas também na relação com os pais, na relação com as escolas, na relação com o universo que vocês estão. Aqui um pouquinho da minha trajetória profissional. Meu nome é Beatriz Cornelsen Boscardim, mas eu gosto que me chamem de Bea. Eu acho que Bea é mais perto, sabe? Eu me sinto mais perto das pessoas. E eu sou mãe, gente. Eu acho que para começar assim, a minha vida mudou muito depois da maternidade. Um dos motivos e das minhas grandes conquistas é estar aqui em virtude deles, né? Eles me ajudaram muito, o Felipe e a Manuela. Eu sou formada em educação física, sou especialista, supervisora e formadora de adultos em psicomotricidade relacional, estou estudando psicologia. Eu comecei a dar aulas de balé quando eu tinha uns 18 anos, fiquei por muito tempo. Depois entrei na escola, fui coordenadora de educação infantil e ensino fundamental 1, aprendi um monte na escola.
Tanto que eu, assim, acredito muito que o psicomotricista relacional que não passou pela escola, deve passar pela escola, porque é um aprendizado enorme. Você conhece a criança na escola, contexto da escola, né? E foi lá na escola que eu conheci a psicomotricidade relacional. Trabalhei anos com a psicomotricidade escolar, me encantava, né? Os objetivos, a formação do grupo, o crescimento do grupo, tudo isso eu pude ver na escola. E em 2012 eu abri a clínica do Bia Brincar, que é minha grande paixão. Hoje em dia eu já estou começando com uma outra paixão, que é mostrar para vocês esses caminhos, que é mostrar essa maravilha, que é enxergar o que vai além do que a gente vê, né? Eu adoro fazer isso que eu faço. E uma das coisas que eu mais gosto, além de brincar, é fazer orientação à paz. Eu acho isso fantástico, me identifico muito com isso. A gente vai falar um pouquinho disso agora. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tô com uma tossinha, então às vezes eu peço desculpa se eu tiver que tossir um pouquinho, porque aqui em Curitiba tá muito frio. Mudou a temperatura bruscamente, isso às vezes pega a gente de surpresa, né? Então eu comecei assim, eu pensei, né, vamos falar de pais difíceis, mas para falar de pais difíceis, eu acho que é importante a gente definir o que é um pai difícil, né? O que é um pai difícil para você? Você que está aí me ouvindo, se você tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer, pode escrever aí, que aparece aqui para mim, e a gente vai interagindo, vai conversando e vai trocando, né? Porque um pai difícil, né? Eu fiquei pensando, e eu comecei a perceber ao longo desse processo de anamnese, porque o primeiro contato que a gente tem com os pais é na anamnese. E essa anamnese, ela oferece, né, a oportunidade de você conhecer mais os pais. Então, é nesse espaço que eu fui percebendo que tinham três tipos, três categorias, três níveis de entendimento dos pais. Daqueles pais que têm baixa consciência, eles são pais que têm uma falta de conhecimento, eles têm dificuldade de estabelecer relações, eles agem meio que, sabe, não sabem muito bem por que, eles vão fazendo, repetem muitos padrões familiares, é muito difícil ouvirem. Eles não têm escuta, gente na psicomotricidade relacional fala, eles não se deixam penetrar, né? Eles não reconhecem os impactos das suas atitudes. Então, é aquele pai que chega bastante sem noção de que o que acontece com a criança, de que esse comportamento que aparece, que é disfuncional, que é inadequado, tem alguma coisa a ver com as suas atitudes, com o ambiente familiar. Então, muitas vezes eles até dizem assim: eu vim porque a escola mandou, eu vim porque, não porque a criança está precisando de ajuda, ou porque a família está precisando de ajuda. Não, foi em virtude, né, de certo, depois de muita insistência da escola, eles buscam essa ajuda e nem sempre eles contribuem com o processo da criança. Então, eles às vezes dão exemplos assim. Durante a conversa, você vai perguntando, né, você vai fazendo a tua anamnese, e daí, de repente, um deles fala assim: mas olha, isso é só uma fase, porque eu fui criado assim, eu era exatamente igual, e hoje em dia eu tô aqui tão bem, tá, sabe? Tô saudável, não aconteceu nada. Muito rígidos, assim, criança tem que obedecer, é isso e é isso. Nem sei o que ele sente, ele tem que aprender, né? É uma relação de
apartada da relação familiar. É como se a criança estivesse no espaço, o pai está em outro. Esse talvez sejam os pais mais difíceis em nível de compreensão de um processo de desenvolvimento infantil. Porque por mais que você saiba o que dizer, por mais que você saiba como contribuir, é difícil para que eles integrem o fato de que eles precisam de ajuda. Isso é bastante comum para esses pais que não têm muito conhecimento, muita consciência do que se passa nesse ambiente familiar. A importância da decodificação, ela permite compreender os padrões da família. A criança vive nesse ambiente. A decodificação vai te dar ferramentas para encontrar formas de tocar os pais pela segurança e coerência que você tem ao colocar as tuas observações. Então vamos lá. Quanto mais segura ou seguro você estiver, mais fácil vai ser para os pais confiarem. É uma relação de confiança. Você vai fazer com que eles reflitam sobre o que você falou, porque o que você fala vai fazer sentido. Pode ser que de primeira mão eles não consigam perceber, captar, que a decodificação começa na anamnese. Você está falando, você está anotando, você está perguntando, é uma conversa, vocês estão se conhecendo e de repente a mãe fala uma palavra ou uma frase que te chama a atenção. É isso que você vai pegar. Essa decodificação já começa por aí. O que dessa fala espontânea que te chama a atenção tem relação com todo esse contexto familiar? Porque saber decodificar é também saber estabelecer relações. Essa fala tem a ver com o que na vida da pessoa? Essa fala tem a ver com o que no contexto familiar? Essa fala tem a ver com o que do inconsciente dessa mãe ou desse pai. Eu acho que um pai difícil tem muito a ver com as nossas dificuldades também, porque podem aparecer conteúdos nessa família difíceis para cada um de nós estabelecer uma conexão. Um outro nível, uma outra característica de um pai, né, que eu escrevi ali como um pai difícil, são os pais esclarecidos. Eles já têm um certo nível de consciência, mas eles têm muita resistência. E a resistência é uma coisa difícil de lidar, porque pode bater numa crença de pai e de mãe, né? Então a resistência, às vezes, eles não querem se mostrar enquanto mães ou pais, né? Então eles resistem a se mostrar, muitas vezes tem culpa. Hoje eu atendi uma mãe numa anamnese, ela chorava, mas ela chorava demais. Ela está num outro caso, eu conto depois, né? Esses são esclarecidos, mas não tem muito. Então eles têm alguma consciência, né? Eu sei que eu não devia fazer isso, mas na hora eu vou lá e faço, né? Eles sabem o caminho, muitas vezes eles sabem o caminho. Então dá atenção, mas ficam no celular, né? Porque dizem, às vezes eles dizem que eles precisam trabalhar. Então eles resistem, né? Criam barreiras emocionais. E muitas vezes eles tentam conduzir até a nossa terapia, porque eles dizem que ele precisa que sejam bem firmes com ele. Já também disse para a professora que eles devem ser, sabe, as professoras devem ser firmes, é assim que ele dá conta. Muitas crianças melhoram bastante, eles desafloram com o trabalho da psicomotricidade relacional. E esses pais, de qualquer forma, daí assim, eu tenho uma mãe, por exemplo, ela já foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, 3 vezes. 3 vezes a criança já veio,
fez um tempo o trabalho, a primeira vez foi por 1 ano, foi muito legal, então a criança melhora bastante. Aí, férias. Então tá, vamos ver férias. Volta, criança, volta tudo, gente. Volta tudo. Na terceira vez, eu disse, tive uma reunião com a mãe e com o pai e perguntei: o que vocês acham disso? Porque aí é que entra a decodificação. Você vai começando a tentar fazer com que o pai compreenda o que ele não é a parte, ele não é apartado dessa relação com a criança. E eu conversei com ela a respeito de todo esse processo desse ir e vir. Na nossa última anamnese, que foi no fim do ano passado, ela disse, aí ela conseguiu integrar isso. Ela falou, eu sei que eu trabalho demais, é muita resistência mesmo. Quando a pessoa fala isso, quando a pessoa cai em si, as coisas mudam, né? E a criança começa a ter um melhor desenvolvimento no trabalho terapêutico, né? Então, a importância da decodificação. Daí assim, né? Eles falam também assim. Eu sei que não deveria mais. Aí tem uns que. Esse me arrepia o cabelo, gente. Diz assim: eu sigo aquela psicóloga no Instagram. Nossa, ela dá dicas ótimas. Se conhece? Ela fala isso. Porque assim, elas devem seguir. Isso é uma coisa importantíssima. Porque eles tentam justificar, eles são esclarecidos. Veja, eles têm uma resistência. Então, eles assistem algumas coisas para dizer que eles assistem, que eles estão buscando ajuda. Mas o Instagram tem coisas que muito legais, tem coisas que já não são tão legais. Às vezes as mães buscam essas pessoas, esses profissionais no Instagram para tapar um conteúdo que não é aquele conteúdo que ela precisa trabalhar. Então, assim, eu tô fazendo, veja, eu sigo ela no Instagram, eu faço o que tem que fazer. Para vocês terem ideia, eu vou dar um exemplo aqui que eu me lembrei agora disso. Eu tinha uma família que a criança tinha 10 anos e dormia na cama dos pais. Ele estava comigo já há 1 ano, mais ou menos, e eu fazendo todo um trabalho de conscientização da família para tirar essa criança da cama dos pais. O que eu fiz para isso? Não, porque veja, ele precisa, isso aí dá mais segurança para ele, a família dizia. Eu falei, bom, né? Você tem que ir com um jeitinho de dizer, é uma opinião sua, tem alguma base, né, teórica, alguma coisa, porque eu tenho várias fontes que falam, né, que dizem a respeito disso, e daí entra a educação, uma educação, né, que diz que a criança tem que sair livre da cama dos pais, enfim. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar alguns artigos científicos, né, com base nessas informações, com base nesse conteúdo que a gente está falando, dormir na cama dos pais. Eu lembro que eu mandei 3, um artigo científico, uma entrevista de jornal, assim, e uma reportagem também da internet, que era de uma profissional que eu gosto muito, a Roseli Saião, mandei para ela. Ela ficou algum tempo sem falar nada, depois ela me mandou no Instagram justamente uma pessoa que estava falando sobre dormir na cama dos pais, que isso é muito normal, que a criança tem que sair tranquilamente quando ela desejar. Então, essa talvez tenha sido uma das situações mais difíceis que eu passei. A criança continua
dormindo na cama dos pais. Eu não consegui atingir, né, ou tocar o coração dessa família. Aí, quando você decodificar os pontos de resistência, ajuda a encontrar o caminho certo para formar o vínculo com os pais. Fortalece a segurança do terapeuta para conduzir o processo. Você veja, a gente quer sempre acertar, mas assim, eu acho que a decodificação, o ponto importante de você saber decodificar é para você poder conduzir com segurança a tua anamnese, as tuas reuniões e as tuas devolutivas. Imagine se, num caso desse, eu não tivesse segurança para dizer, essa é a questão. Você acaba fragilizando diante desse pai difícil que vem, né? A nossa tentativa é que sempre a gente acerta, mas acerta, que eu digo, é acertar de tocar esse coração, de tocar essa família para que esse contexto melhore. Nem sempre eles estão disponíveis para isso, e isso é um processo, né? A questão é vocês estarem seguros, inclusive para isso, né? Vamos lá. E tem aqueles pais que são bem esclarecidos, que têm um bom nível de autoconhecimento, que já fazem terapia, já fizeram terapia, estão bem abertos no processo, se implicam no processo da criança, buscam aprender de forma aberta a acrescentar algo na vida dessa família, algo dentro desse contexto familiar. Então, eles são. Percebo, eles falam assim, os exemplos, percebo que o meu emocional impacta no emocional dele. Então eles chegam às vezes falando, eu tive uma semana muito agitada, dei pouca atenção para ele, tive umas mudanças, ou viajei, ele sente isso, mas eu já voltei, então assim, Bia, dá uma olhada como que ele tá, porque eu mudei de emprego, ou a avó viajou, ou a avó tá aqui, então eles entendem que esse contexto faz parte, né? Mãe e pai fazem parte desse contexto. Acho que estamos exigindo demais dele. Eles conseguem se implicar no processo. Eu acho que esses são os pais mais fáceis, né, de lidar, porque eles têm uma compreensão desse processo, né? Bia, você pode me ajudar? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida, a nossa vida, a vida do nosso filho em casa, né? Então, você já tem aí a parceria dos pais. E isso, quando você tem esses pais com vocês, vocês avançam mais, a criança avança mais. Vocês têm mais facilidade para passar a informação para o pai, para conduzir uma reunião, para conduzir uma devolutiva, que é onde vocês vão ter que colocar as observações de vocês, né? É sempre importante investir em autoconhecimento, seja por terapia, por análise, por leitura ou por vivência. Esses pais se implicam no processo de transformação dos filhos. Quanto mais conscientes, mais você vai precisar de segurança para a condução do processo das crianças. Esse é um outro ponto. Por exemplo, eles são questionadores também. Então, como eles já têm um processo de autoconhecimento, de terapia, né? Hoje, que eu vou contar, né? Hoje eu atendi uma mãe que ela tinha uma culpa, mas uma culpa do tamanho do mundo. Ela descreveu assim o que ela sentia de uma maneira muito clara, muito lógica, esclarecida. Ela chorava, 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 porque o menino pedia desculpas para ela. E dela começou a falar da culpa, e lá pelas tantas, ela disse assim:
eu já faço terapia há muitos anos. Eu falei, você percebe isso. Você percebe a maneira como a pessoa se coloca, a maneira como a pessoa fala. Aí o pai falou assim, eu também faço terapia desde 2020, quando o meu irmão faleceu de Covid. Foi o meu primeiro contato com a terapia. E eu descobri que isso me faz muito bem. Eu sou pai mais velho, então eu preciso dessa teoria para me entender para os meus filhos, né? Foi muito bom, mas eu tenho muito a aprender com eles, inclusive. Então a tua conversa flui de uma maneira diferente. E quanto mais você tiver condições de decodificar, de compreender esse contexto familiar, mesmo na amnese, melhor vai ser para você ter segurança nesse processo todo, conseguir criar as hipóteses necessárias para você fazer as relações também necessárias durante o processo de avaliação da criança, durante o processo de trabalho terapêutico, né? Esses são os 3 tipos que eu entendo que existem de pais, que é o pai bem sem conhecimento, sem consciência do que acontece, é aquele pai mais ou menos que ele é esclarecido, mas ainda existe alguma resistência, ele não quer, sabe, investir mais do que ele investe, né? A vida às vezes é corrida, e os pais que têm um bom nível de conhecimento. Para mim, eu acho que cada um tem uma dificuldade, sabe? Uma dificuldade de lidar com esses pais. Eu adoro lidar com pais, adoro. Eu comecei a gostar quando eu era coordenadora do ensino fundamental. Eu fazia essas reuniões com os pais para acompanhamento da criança. Então, faz muito tempo que eu faço isso e é adorável, mesmo com os pais difíceis. Mas para mim, isso é uma opinião minha, os pais mais difíceis de serem trabalhados, de serem atingidos, é aqueles que não se implicam no desenvolvimento da criança, que acham que a criança vai aprender só na terapia. Eles oferecem a criança para que você resolva o problema. Eles não acreditam que o problema é deles, né? Esse, para mim, são os pais mais difíceis, né? Então, apesar do nosso foco, porque o foco do nosso trabalho é a criança, mas a criança não vem sozinha, isso que eu falei lá no começo. Ela vem acompanhada de uma história, ela vem acompanhada de um contexto, ela vem acompanhada de mãe e de pai. É com eles o nosso primeiro contato, né? E quanto mais condições de decodificar já nessa primeira anamnese, é melhor para vocês, né? Melhor para todo esse processo. Então, por que a decodificação é essencial para lidar com os pais? Porque isso vai te dar muito maior segurança. Quando você sabe decodificar, e tem uma coisa que eu quero falar que não está escrito também, que eu percebo ao longo desse tempo e também no contato com outros profissionais, com profissionais que passaram pelo Bia Brincar, com profissionais que eu faço supervisão. Eu acho que existe, sim, uma sensibilidade, um feeling. Isso é super importante para que você possa decodificar, mas isso ainda não é a decodificação. O feeling é importante para que você sinta, o feeling vem com a disponibilidade corporal, vem com a escuta. Isso tudo facilita com que você sinta a criança, sinta os pais, pegue no ar aquilo que sai do inconsciente daquela família,
do inconsciente, do movimento espontâneo no brincar, mas isso ainda não é a decodificação. Eu, às vezes, me preocupo com isso. O quanto os profissionais sabem que eles sabem decodificar ou que eles têm consciência de que eles ainda não decodificam, eles estão no meio do processo para que eles consigam decodificar, né? Então, quando você sabe mesmo decodificar, você estabelece as conexões dentro do processo da criança. Você consegue estabelecer essas conexões. E isso vai te dar maior segurança no processo. Você transmitindo essa... Imagina você segura, sabendo o que você está falando, sem dúvida, gente. E no finalzinho da aula tem uma surpresa com essa palavra, dúvida, né? É completamente segura do que você está falando e do que você está fazendo com a criança, né? Você tem dados, quando você chega numa devolutiva, numa anamnese, esses dados que você tem, né, são concretos. Você viu isso na criança. Você já consegue estabelecer as relações, porque às vezes eles não aceitam muito o que você fala, né? Esses pais difíceis, eles existem. Quando você tem dados concretos, né, a base do trabalho, que você já consegue estabelecer relações, eles não têm como sair pela tangente. Então, quanto mais fizer sentido para os pais, melhor é o processo todo da criança, né? A terapia também fica melhor, fica mais eficaz, né? Quando você entende os padrões da família, todo o processo fica mais rápido, né? E o trabalho fica mais assertivo. Olha lá, a Clê está dizendo aqui, já consigo classificar meus... Ótimo! Você já percebeu, então, é legal perceber isso, é bem legal perceber isso, porque vocês começam a direcionar melhor a linguagem de vocês, a maneira como vocês falam, né? A maneira como vocês abraçam esses pais. Bem bacana isso, Clê, parabéns. E como fazer, gente, para tudo isso funcionar? Veja. Como é que você vai fazer para conseguir identificar tudo isso assim na primeira anamnese, na primeira reunião? Primeiro, use os processos psicológicos básicos. Isso você tem que usar a gente na rua, andando na rua e no mercado. Comece a usar em todos os lugares. Sejam observadores sociais. Percebam as pessoas, percebam o corpo, percebam a expressão, percebam o movimento, numa fala, né? Porque aí vocês estão atentos, isso facilita a escuta de vocês, né? Observe como os pais entram na sala, como se sentam, como olham para o filho, para você, como respondem as perguntas. Isso ativa os próprios processos de percepção, atenção e memória, essenciais para captar o conteúdo latente da relação familiar. A decodificação começa no olhar, não no discurso, né? Assim, é olhar, e esse olhar aqui não é ver, é no olhar, é o olhar que vai além. Anote o que não está dito. Olha só, gente. Eu sempre falo das... Eu faço assim, gente. Eu faço assim até na anamnese, sabe? O que está ali nas entrelinhas é o que não está dito. É o que está ali, ó, na entrelinha ali, ó. É isso que você tem que pegar, né? É isso que vai te ajudar também. Durante a anamnese, os encontros, registre frases, reações, silêncios, contradições. Sabe uma dica assim também bem legal? Por exemplo, quando você fala alguma coisa, a pessoa se emociona, começa a chorar, às vezes dói, sabe, baixa. Quando começa a chorar,
Eu antes, lá no começo, eu ficava preocupada, mas hoje em dia eu digo assim, olha só, achamos um ponto importante para a gente investir. Pergunto se a pessoa fica confortável para falar um pouco mais disso e exploramos isso. Por que ficou tão emocionada? Qual é a dor? Isso faz com que você crie um vínculo com os pais. A questão é essa. Vocês criarem um vínculo e ter boa transferência do pai para você, né? Que esses pais tenham boa transferência, que confiem, que achem, que acreditem que você vai ser, sim, uma pessoa que vai contribuir com o bom desenvolvimento do filho deles. Porque nosso maior bem, o bem maior de uma mãe e de um pai é um filho. É o bem maior. Muitas vezes o conteúdo mais importante está justamente naquilo que os pais não conseguem nomear. Exemplo, eu sou 100% meu filho. Eu já tive uma mãe que falou isso. E as dificuldades dele eram enormes por conta disso. Essas anotações serão preciosas para construir hipóteses e ajustar intervenções. Eu gosto de dizer assim, é tudo tão importante, gente, sabe, nesse processo todo de trabalho terapêutico, porque, como eu disse antes, o foco é a criança. Mas pai e mãe vêm juntos, sabe? Então você faz um trabalho com a criança, mas é importante que você tenha bastante domínio disso para também conseguir contribuir com essa família. Ah, o mapa conceitual, né, gente? Mapa conceitual, eu não sei se todos sabem, se todos têm, sei que alguns aqui que estão aqui já sabem. Para mim é assim, é uma coisa muito fácil de você usar. Tem lá o mapa, vai fazendo as anotações, mãe, isso é assim, assim, assado, a culpa, o choro. A mãe de hoje, ela tinha altas habilidades. O pai TDAH já tinham, gente, eles já tinham se virado do avesso, entenderam? Então, eles já estavam numa busca há bastante tempo de si. Isso facilita bastante. Já põe lá o mapa conceitual. Todos que estão aqui sabem o que é mapa conceitual? É um mapa onde você vai colocando tudo que você quiser que diz relação com a criança, com a mãe, com o pai, você vai colocando ali no mapa, né? É um esquema visual bem simples. Você coloca os fatos da anamnese, você coloca as frases dos pais, padrões de repetição. Isso é muito legal de você observar, porque nem eles às vezes conseguem perceber. Então, nível de consciência observado, tudo que vocês quiserem colocar, vocês colocam ali nesse mapa conceitual. Ai, gente, isso aqui, né? Gente, você sabe que eu tenho lá no Bea Brincar, eu tenho um painel bem grande com algumas frases. Me perguntaram, Bea, por que você brinca? E uma das frases é, porque aceita e não julga, porque o amor transforma. Esse não é um trabalho de julgamento. Mesmo aqueles pais que te pareçam ou que pareçam fora de um padrão de normalidade, não é. Mesmo pais negligentes, mesmo os pais superprotetores, pais autoritários, não é com julgamento. Então, desarmem-se de julgamentos, porque aquela é a realidade daquela família e de alguma forma aquilo faz sentido para eles, porque além dos pais, tem os avós, tem os bisavós, existe toda uma história que aquela família tem e que chegou assim, desse jeito, naquela hora. Não tente convencer os pais. Convencer não é a palavra, gente. Não é convencendo. Busquem compreender que o funcionamento deles é assim. Eles podem ser disfuncionais. Podem. O trabalho é tentar colocar um funcionamento mínimo que seja para que isso facilite a vida deles, né? Isso cria um espaço de confiança e permite que essa decodificação produza afeto e não confronto. Tem horas que você precisa ser firme, sim. Dá limite. Isso não é confrontar, que fique claro, não é brigas, não vão discutir com o pai, não é essa questão. Mas sim, dar um limite firme para os pais
muitas vezes é necessário. Isso é bancar a tua postura, a tua posição, né? E no que você acredita. Isso sim, pode ser que isso gere um incômodo, enfim, mas briga, discussão, com o pai não é o caso, né? Decodificar não é rotular, é sentir junto para poder intervir com precisão, que vocês sejam precisos. Isso muitas vezes está ligado ao limite, porque tem muito pai sem limite, muita mãe sem limite. Essa também é uma dificuldade bem grande dos pais. Como é que você vai pedir que as mães dêem esses limites para os filhos, ou os pais que deem esses limites para os filhos, se nem elas têm, se nem elas entendem como é que é esse limite? E aqui estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu não sei se vocês têm algumas perguntas, querem fazer algumas observações. E eu queria fazer um convite para vocês, que nós estamos chegando aqui no fim da aula. A quarta-feira, agora, na quarta-feira, nós vamos ter a segunda aula. E olha o tema da aula: menos dúvida, mais certeza. O que a decodificação pode fazer por você? Eu achei muito legal esse tema, tem tudo a ver com tudo que a gente tem feito aqui no canal do Bia Brincar Acadêmico. Sabe, tem bastante coisa para a gente explorar dentro desse tema. E essa vai ser a aula 2 da nossa semana de decodificação. A aula 3, que vai ser na sexta-feira, é só de perguntas e respostas. Então, você pode, olha que sugestão legal. Você pode ir anotando as tuas dúvidas ao longo da semana. Atendeu lá, fez uma anamnese, ficou com várias dúvidas, anota lá. Fez sessões, teve dúvida, anota lá. Assiste a nossa aula na quarta, anota lá. E sexta-feira a gente tem um encontro. Quarta-feira nós temos um encontro marcado às 19 horas, aqui pelo canal do Bia Brincar Acadêmico. E na sexta-feira, também às 19 horas, a gente se encontra, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Olá, já estão dando boa noite Sandra, boa noite Valdete. Então, eu espero vocês na quarta-feira e qualquer coisa, estamos sempre por aqui para qualquer dúvidas e sugestões. A Érica, o modelo de anamnese. Érica, eu até tenho um modelo, tenho alguns modelos de anamnese, mas eu faço uma anamnese aberta. A gente tem uma anamnese fechada, a gente tem uma anamnese semi-aberta, a gente tem uma anamnese aberta. Eu tenho um modelo, se você quiser, eu posso te enviar, sim. Posso te enviar até algumas informações sobre a anamnese, se você quiser. Pode escrever aqui que depois eu te envio. Você deve estar lá no grupo, né, Érica? Provavelmente você está no grupo do WhatsApp. Eu posso te enviar por lá ou pelo teu contato, tá bom? Que mais? Mais alguma coisa, pessoal? Anamnese, eu amo fazer anamnese, amo. Construir esse tipo de anamnese também, mas pode deixar que eu te envio sim, Érica. Agradeço de novo e espero vocês todos na quarta-feira, tá bom? Obrigada, uma boa noite, até quarta.